Olá, paz e graça a todos. Então, irmãos, iremos tratar sobre o tema obras da lei e obras da fé. Nós iremos tratar só sobre esse tema, ok? Sobre fé, é só esse tema. Em outra ocasião, nós iremos tratar sobre outros sistemas de fé, ok? Porque a fé é vários paralelos, é uma doutrina. Jesus disse que uma nova doutrina vos dou, que amei uns aos outros, e esse amei é a base da fé, ok? Então, obras da lei e obras da fé. Esse é o tema que nós iremos abordar, ok? Então, Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus disse que um novo mandamento a vocês dou, ok? Que ame uns aos outros. Esse novo mandamento é de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É justamente a justiça da fé, que ame uns aos outros. Por que Jesus disse que ame uns aos outros? Porque na lei, a justiça da lei não amava. Se alguém pecasse no sábado, seria apedrejado. Se quebrasse um preceito da lei, seria apedrejado, ok? E morto. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui é a fé, não é o tratado do judaizante, ok? Vamos ouvir Gálatas 3:14 ao 26. Galatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Versículo 15. Irmãos, como homem falo. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência, que é Cristo. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Versículo 18. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Versículo 20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Versículo 26. Porque todos vocês são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, agora nós vamos ver a base que nós vamos usar para entender obras da lei e obras da fé. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, ok? Não vem das obras para que ninguém se glorie, ok? Então, nós temos aqui, 3 tópicos para entendermos o que o apóstolo Paulo estava falando para esse povo. Então, primeiro tópico, porque pela graça vocês são salvos. Primeiro tópico, ok? Pela graça vocês são salvos. Por meio da fé. Pela graça, pela morte de Cristo. Por meio da fé. Ninguém pode ter fé se não for pela graça. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que não vem de vocês? A fé não vem de vocês, é um dom de Deus. E o que é um dom de Deus?
É o novo mandamento que Jesus deu para nós guardarmos, que é o mandamento da fé. Esse é o dom de Deus, certo? Agora, tópico 3. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu vou abrir aqui um paralelo para fazer uma explicação em outro texto, ok? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando o apóstolo Paulo está falando que não vem das obras para que ninguém se glorie, ele estava tratando da lei. Aqui ele está tratando da lei. Ele não está falando de obra que você faz, porque pela fé, se não tiver obra, você também está condenado. É infrutífera a fé sem obra, ok? Então não vem das obras para que ninguém se glorie. Quem é que se gloria das obras? Só o judaizante, né? Então vamos ver. Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16. Do que ele está falando? Que obra é? Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos. Tá aqui, ó. Desfez. Porque se ele desfez, não precisa mais o judaizante guardar a lei, que eles se gloriavam na lei, ok? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele e pela cruz reconcilia ambos, que são judeus e gentil. Ele faz uma reconciliação de ambos, judeus e gentil, com Deus em um corpo. Então, não existe mais judeus e nem existe gentil. São um só em Cristo pela fé, matando com ela as inimizades. Que inimizade era essa? Os 10 mandamentos, as obras da lei. Essa é a inimizade, ok? Então aqui esta explicação, mas eu ainda vou trazer paralelo para justificar o que eu estou explicando aqui, que essas obras é obra da lei e que as obras da fé é que salvam, ok? Para nós ter um melhor entendimento, Gálatas 3, versículos 24 e 26. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O homem é justificado pelo quê? Pela fé. Então nós temos que ver aqui, ó, que o homem é justificado pela fé. A graça que é Cristo, quando ele morre, ele morreu por todo. Mas se todo mundo fosse justificado pela morte de Cristo, não precisaria da justificação pela fé. Então nós somos justificados por fé, porque ele diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé, ó, pela graça, pela morte de Cristo e pela doutrina da fé. Então aqui está dizendo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, ou seja, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. E o que é o aio? A lei. Porque todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por que é pela fé em Cristo Jesus? Porque Jesus Cristo é o descendente de Abraão, e todos que crerem em Abraão crerão na sua descendência, que é Cristo, ok? Então, a fé sem obras é morta, ok? Então vamos ver, Tiago 2, do 14 ao 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês lhes disserem, vá em paz, aquietem-nos, ok? Então aqui, quando ele diz, algum de vocês disserem-lhes, vá em paz, aquietem-nos e fartem-nos, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vocês estão entendendo que não tem proveito a fé sem as obras? Vamos ver. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. No entanto, dirá alguém para você, tem você a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a sua fé sem as suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então,
para você entender que a Bíblia não está em conflito e que o Tiago é inspirado por Deus, como Paulo foi inspirado por Deus, então, quando diz que não por obra para que ninguém se glorie, é pelas obras da lei, como eu mostrei lá nos mandamentos, eu falei que ia explicar isso aqui. Então, se você vê o seu irmão passando necessidade, você pode ajudar e você não ajudou, você não pode ter Cristo na sua vida. Você não pode ter os frutos do Espírito na sua vida de amor. Tá entendendo? Então aqui o homem que não tem fé é reprovado diante de Deus. Ok? Vamos ver aqui mais alguns textos. Romanos 4, 1 ao 5 diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne? Carne que é lei. Porque se Abraão foi justificado pelas obras da lei, tem de que se gloriar. Ó, ele se gloria diante dos homens. Agora vamos ver aqui, ó, vírgula, mas não diante de Deus, ninguém se gloria. Por isso que as obras da lei, quando o apóstolo Paulo diz, não pelas obras para que ninguém se glorie, só se gloria diante das obras da lei, diante das obras da fé ninguém se gloria, porque é mandamento de Cristo. Mandamento de Cristo é que ele diz, faça que você será justificado. Então você não pode se gloriar numa coisa que Deus vai lhe justificar. E os homens se gloriavam das obras da lei porque eles se justificavam da morte. Como assim? Ele guardava a lei, não quebrava o sábado e ficava se justificando que era vivo por causa deles mesmos. Então vamos observar novamente. Porque se Abraão foi justificado pelas obras da lei, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele se gloriava diante dos homens. Quem usa a obra da lei se gloria. Então o apóstolo Paulo disse, não das obras para que ninguém se glorie, mas essa glória que ele tinha é da lei. Porque diante de Deus, o homem é justificado pelas obras da fé e ele não pode se gloriar porque é um dom de Deus. Então o que é dom de Deus? É tudo aquilo que é pelo Espírito que se faz, é pela palavra de Deus que se faz. Vamos ver. Pois que, diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhes é imputado, obra que é da lei, o galardão, segundo a graça. Fez obra da lei, não é imputado segundo a graça, mas segundo a dívida que é da lei. Qual é a dívida da lei? Não peque, não sabe, porque se pecar morreu. Então quem guarda a lei tem uma dívida. Qual é a dívida? Ele matou, ele usou a lei para matar, então se ele tropeçar ele vai morrer pela lei. Se ele não pode andar 1.200 metros, ele tem direito de apedrejar quem andar 1.200 metros, mas ele não pode andar 1.200 metros porque ele será apedrejado também. Então ele tem uma dívida, ok? Mas aquele que não pratica o que é a lei, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe será imputada como justiça da graça. Então a fé é uma justiça da graça com obra, ok? Agora para nós entendermos, Gálatas capítulo 5, versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. O Espírito da fé. Qual é o Espírito da fé? O novo mandamento que Cristo nos deu. Então, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Qual é a esperança da justiça? A fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo viverá da fé. E se ele retroceder, o que é retroceder? Negar a fé. Deus não tem prazer nele, então ele não é justificado se ele negar a fé. Então, obras da lei é uma e obras da fé é outra. Esse é o tema que nós tratamos.